Graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Quero estar agradecendo logo, ao pastor Edson, que havia me feito o convite ano passado, pastor, mas não deu para nós estar aqui, compartilhando com vocês o nosso testemunho. Mas louvado seja o nome do Senhor, que hoje estamos aqui e que eu venho pedindo ao Senhor desde domingo que Deus me use da forma que Ele quer. Então, vou começar logo já contando algumas coisas, sobre... Porque os pastores, eles sempre estão aqui e muitas vezes as mulheres dos pastores sofrem um pouquinho, porque às vezes eles soltam alguma coisinha, da mulher. E lá ele ainda não me deu essa oportunidade, ele não me deu essa oportunidade para que eu falasse lá. E eu falei para ele, eu disse, rapaz, você fala lá, eu não tenho como me defender, e agora? Ele ainda não me deu, pastor, essa oportunidade. Estou muito feliz, porque como o pastor Wallace falou, eu estou me sentindo em casa. Quando eu vejo o pastor Edson aqui pregando, parece que ele nunca nem saiu daqui da quarta igreja, pelo menos é o que eu sinto. Então, logo que eu não vou pregar, pastor? Porque eu não sou pastora, não vou pregar. Eu, marido, está aqui, já porque ele disse que vem aqui qualquer coisa para estar me puxando a orelha. Então, vou começar falando para vocês sobre momentos difíceis que nós tivemos, no nosso casamento. E foram vários momentos que nos fizeram, muitas vezes, pensar em separar. Nós não conhecíamos ao Senhor, nós não estávamos frequentando igreja nenhuma, e eram muitas brigas, eram muitas discussões. E eu falei para ele, se você não parar de beber, que ele bebia, e quando começamos a namorar, ele já bebia. Mas eu achei que, quando casasse, eu digo, ele vai parar. Engano meu. Ele aumentou a frequência de beber, então ele passou a beber todos os dias. Então, ele se tornou um alcoólatra. E eu ficava em casa com as crianças, E aquilo ia me deixando estressada demais. Eu não tinha domínio próprio, lógico, não era crente, muito valente. Então, quando ele chegava, toda vez era uma briga. E aí, uma vez, eu lembro que a gente teve uma discussão muito séria. Essa eu acho que foi a mais difícil. E nessa discussão, a gente chegou a se agredir fisicamente. Eu não sei nem se meu pai sabe. Meu pai está ali hoje. Eu contei para a minha mãe, mas para o meu pai eu não contei. Então, foi uma discussão muito séria que tivemos. Só, irmãos, que como eu falei, que como eu era brava, eu que parti para cima dele para bater nele. Aí, o que foi que ele fez? Aí ele foi, me segurou e me juntou na parede e disse, pare, você perdeu o juízo. E eu digo, me solte, aquele negócio todo. E aí, naquele dia, eu decidi... Fala aqui. Fala. Ela me garguelou. Então, aí nesse dia, aí eu falei com minha mãe, No dia seguinte eu falei com ela, que eu não queria mais morar com ele. Porque não estava dando, a situação estava muito difícil. Eu já vinha com depressão, já vinha tomando medicação. E não estava melhorando, só estava cada dia piorando. E as meninas, Lucas era pequenininho, as meninas eram maiores um pouquinho, eu me jogava lá na cama, eles ficavam por conta da casa. Tanto é que a coitada de Yara, até hoje é traumatizada com vitamina de banana, porque isso era o que eu dava a eles naquela época. Então, ela ficou muito... Não pode ver vitamina de banana, só que o meu netinho ama vitamina de banana. Aí eu falei para Jerônimo, eu digo, Jerônimo, a gente não vai mais viver junto. Está difícil demais. Ele, não, mas vamos tentar mais um pouquinho? Então, minha irmã Cristiana, ela foi a primeira da nossa família a congregar na quarta igreja. Era ela,
E, na época, o noivo dela, Aldo. E, quando foi depois, foi a minha irmã Tassiana também. E elas sempre chamavam a gente para vir para a quarta igreja. Eu digo, eu vou nada, que eu não gosto de crente. Eu vou fazer o quê na igreja de crente? Eu não gosto de crente. E Jerônimo disse, não é para abrir as portas para os crentes não, viu? Porque se abrir, quando eles passarem evangelizando, você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu digo, mas rapaz, eles passam rapidinho, não demora nele. Ele disse, não, crente, quando entra numa casa, eles não saem, gruda que nem chiclete, não vai embora, tem uma conversa que não para de falar o tempo todo, não abra a porta. E tem mais, viu? Todo pastor é ladrão. Eu disse, tá certo, não vai abrir a porta, não. Então, a gente fechava a porta para Deus, né? E a gente precisando, numa situação difícil. Né? Eu já estava falando para minha mãe que se eu morresse, ela tomasse conta dos meus filhos, porque eu já tinha esse pensamento na minha mente. Eu vou morrer, porque eu não tinha mais a alegria de viver. Eu estava dentro de casa, eu não me sentia bem em casa, eu não me sentia bem fora de casa, eu não me sentia bem em lugar nenhum. E aí um dia ele foi, né, para ver, não foi aqui, foi no Templo Antigo. Ele foi, aceitou o convite da minha irmã e levou as crianças. E disse, você não vai não? Eu digo, não, que eu já disse que eu não gosto de crente. Pode ir que eu não vou. E ele foi. As crianças chegaram sorridentes, numa felicidade. Mamãe, lá tem umas salas, a gente ficou na sala. Eu olhei para a Jerônica, já estava com raiva dele, né? Sabe quando o homem, quando apronta, que faz raiva a gente, aí depois fica querendo vir fazer assim, alguma gracinha, não pede perdão, mas fica, eu digo, nem venha, que eu não quero nem olhar para você hoje. Aí ele disse, mas rapaz, os meninos estão tudo felizes aí, vamos lá. Eu digo, não vou não. Ele foi uns 2 domingos, quando foi no 3º domingo, ele disse, agora você vai. Eu digo, vou nada. Você vai sim. E ele me levou forçado, pastor. Diga aí se pode um negócio desse. Pode, gente. Sabe por que pode? Porque quem está com depressão não sabe o que é que está fazendo. Muitas vezes não tem noção. Diz não para as coisas que é bom para a gente, né? Então, foi isso que ele fez. Me trouxe forçada. E aí a gente começou a congregar. E aí, meu primo Júnior e a Elizabeth, também congregando na quarta igreja, convidaram a gente para o encontro de casais com Cristo. E aí eu disse, eu não vou não. Aí minha mãe disse, você vai. Agora foi minha mãe que falou. Você vai. Eu estava pedindo a Deus que visse uma forma que você não se separasse, e é isso, é um encontro de casais, você vai. Ele queria ir, mas eu não queria. Não queria ir para o encontro de casais. E outra coisa também, que eu dizia, quando a gente vai sair, eu peço para olharem os filhos, né, porque a gente teve uma escadinha, um atrás do outro. E às vezes não queriam, né, tomar conta. Quando foi para ir para o encontro de casais, todo mundo queria tomar conta das crianças. Eu digo, mas pode um negócio desse? A mãe, não vá que a gente toma conta. Eu olhei para a Jerônima e digo, por que para ir para o encontro de casais elas tomam conta? Eu disse, mas rapaz, vamos, deixa de ser tão difícil. A gente foi. E aí, quando a gente chegou lá no encontro de casais, a primeira coisa que aconteceu, a gente pegou uma briga na porta. Na hora de entrar, era lá no Caíque. E aí, eu disse que não ia mais entrar, ele disse que eu ia, eu disse que não ia. Aí ele chegou e disse assim, então vai ser o seguinte, você vai subindo por aqui, que eu vou estacionar o carro. Eu não sei como foi que a gente se encontrou. Ele disse que mandou eu entrar no carro. E aí ele começa a me procurar na frente do Caíque e eu do portão lá em cima, esperando ele, e nada dele chegar lá em cima. Eu sei que foi uma discussão, que eu digo, vamos voltar. Ele disse, não, a gente já chegou até aqui, a gente vai entrar. Foi muita luta, muita guerra, até a gente conseguir entrar. E lá no encontro de casais, entendemos que o nosso casamento precisava, com urgência, de Jesus. E aí a gente decidiu passar a congregar. E aí a gente se firmou mais na igreja. Só que aí eu não sei se só foi comigo, né, ou com algum casal aqui.
aconteceu a mesma coisa. A gente vinha para a igreja, mas Jerônimo continuava bebendo. E eu digo, meu Deus do céu, a gente está indo para a igreja e Jerônimo continua bebendo. Não para com esse vício. E aí, um certo dia, a gente está lá no culto. O culto já estava o tempo já estava muito apertadinho, muito cheio. E ele aqui do meu lado, encostado. Aí o pastor pregou e fez o apelo. E eu, de olho fechado, orando, eu falei, Senhor, tu sabes que eu não posso fazer uma aliança contigo agora, porque Jerônimo, ele continua bebendo, ele continua, mesmo indo para a igreja, mas ele ainda está fazendo coisas que não te agradam. Não tem de jeito nenhum como eu vim, para vir de lá de cima da Brasília, arrastando esses 3 meninos sozinha, e Jerônimo, do meu lado, e se mexendo. Eu digo, você está vendo? Ele me atrapalha até na hora da oração. Ele se mexendo aqui do meu lado. Está vendo? É por isso, é por esse motivo. Aí o pastor Edson falou, eu vou fazer a oração daqui mesmo. Teve só um que levantou a mão hoje para o Senhor Jesus. Mas essa alma vale mais do que o mundo inteiro. E aí o pastor fez a oração, a gente sentou, terminou o culto, fomos para casa. E quando chegamos em casa, Jerônimo disse, por que você está assim? Eu disse, Jerônimo, eu estou tão triste. Eu sei que não tem inveja boa, mas eu fiquei com a inveja daquela pessoa que levantou a mão hoje para fazer uma aliança com Jesus, porque meu coração estava acelerado. E eu senti Deus dizendo, levanta a mão, e eu não levantei. Ele disse, e você não viu quem foi que levantou a mão, não? Eu disse, não. Ele disse, e não era eu que estava levantando a mão. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito, não. Porque ia ser os dois, no mesmo dia, na mesma hora, sem combinar nada. E eu fiquei colocando a culpa nele, não levantei minha mão. Então, isso serve para aqueles que ainda não fizeram aliança com Cristo. Não fique esperando pelo outro, não. Porque a salvação é individual. E Deus, quando Ele prepara, né, eu estava incrédula, porque Ele preparou nós dois no mesmo dia. E eu me acovardei, não fui. E aí eu falei, Jerônimo, você vai me levar para a igreja. Era o mês de maio, o mês da família, e o pastor estava fazendo, foi culto o mês todo. E aí eu disse, você vai me levar? Ele disse, não tem combustível não, pai, todo dia não. A semana toda, eu digo, a semana toda. O pastor vai me chamar, Jerônimo, de novo, e eu vou ficar não. E ele, mas eu não vou não, vai. Eu digo, você vai, porque o pastor vai me chamar. Passou a segunda, passou a terça, passou a quarta, a quinta, sexta, sábado, e o pastor não chamou. Quando foi no domingo, aí amanheci doente, não sei porquê, do nada, no intervalo, um desses dias da semana, eu falei com a Almira, conversei com a Almira, aí falei para ela, né, que ele tinha, né, feito a aliança com Jesus, eu não tinha feito e tudo, que era aquela. Ela disse, não, mas isso é uma luta mesmo, irmã. É sério, tem a parte espiritual que vem contra a gente, então tem que ser firme mesmo, busque. Não fraqueja, não, digo, está certo. Quando foi no domingo, eu adoeci. Me deu dor de barriga, me deu febre, tudo que você imaginar me deu. E aí, Jerônimo disse, hoje tu não vai não para a igreja? Eu digo, eu vou, nem que eu passe mal, e depois de lá eu vou para o hospital. O pastor vai me chamar hoje. Vou sim. Aí fui. Quando eu cheguei lá, o pastor foi e fez o apelo. Mulher complicada, né? Quando chegou na hora que o pastor fez o apelo, eu disse, eu não vou não, Jerônimo, porque o pastor orou daí, e ele está chamando para ir lá para frente eu tenho vergonha, eu não vou não. Eu tenho vergonha. Gente, eu também estou aqui, mas estou com vergonha, viu? Por isso que ele está aqui, para me dar um apoio. Se vocês pegassem na minha mão, está geladinha aqui. E aí eu disse, meu Deus, o pastor está chamando lá para frente. Ele disse, você levante, senão eu vou levar você lá na frente.
Eu disse, se você levar, o pastor vai dizer que não pode ser por força. Para de... Vai, então levanta. Com muito esforço, eu fui e levantei. E o louvor que foi cantado foi aquela, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Canta aí, Solange. Glória a Deus. Foi a melhor coisa que eu já fiz. E a gente continuou nessa luta, Jerônimo ainda dando trabalho. E uma vez o pastor falou assim, numa pregação: você veio para a igreja para Jesus salvar seu marido, não foi? E eu disse, eita, foi. Aí ele disse, para salvar seu pai, sua mãe, seus filhos. Eu digo, eita, glória, que vai ser a família toda hoje. Aí o pastor disse, mas Deus quer primeiro transformar você, mudar você. Eu digo, agora deu. Eu cuido de casa, cuido de menino, faço tudo certo, geralmente todo errado, e Deus quer me mudar. O que é que tem, meu Deus, para mudar em mim? Não tem nada para mudar em mim. Sabe quando você está no culto, mas você está como se fosse discutindo com Deus na sua mente? Aí o pastor parece que estava ouvindo o meu pensamento, aí disse, como é que você recebe seu marido quando ele chega em casa do trabalho? O pessoal já está rindo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu recebia Jerônimo em casa, valente, já na porta, braba com ele, dizendo que ia fazer sarapatel dele, ia pipinar ele todinho de faca. E eu ficava da porta da sala, à porta da cozinha, ensaiando o que eu ia dizer com ele. E ele, por outro lado, chegava mais tarde, que era para ver se eu estava dormindo. Mas a mulher com raiva dorme? Dorme não, aí é que fica acordada. E aí era que eu tinha raiva, porque ele chegava mais tarde ainda. Aí eu digo, meu Deus do céu, esse homem não chega em casa não. Aí o pastor disse, e o pastor falava, né, veja como é que você trata seu marido. Eu disse, está certo, né, eu vou fazer como o pastor falou, né? Até agora, tudo que o pastor falou está certo, porque a primeira vez que eu vim para a igreja, eu vim culpada, porque eu digo, eu estou pecando, porque eu sou da igreja católica, o que é que eu estou fazendo na igreja de evangélico, né? Eu já vim com esse sentimento. Então, o que foi que me fez ficar na igreja, na quarta igreja presbiteriana? Quando o pastor falou assim, se o que eu estiver falando para você não estiver na Bíblia, me procure no final do culto para a gente conversar. E tudo que o pastor falou estava na minha Bíblia. E eu trouxe a minha Bíblia, Ave Maria, viu? Da Igreja Católica. Eu não tinha comprado ainda a Bíblia evangélica, não. E aí eu digo, eu vou fazer do jeito que o pastor está orientando. E aí, quando ele chegou em casa, aí ele chegou quase meia-noite, bêbado, aí olhou para mim e disse assim, você ainda está acordada? Eu disse, estou, estava te esperando. Aí eu disse, você quer comer? Ele disse, colocasse veneno na panela, foi? Porque quando ele chegava, ele perguntava, tem comida para mim? Eu digo, não tem não, você não comeu por onde bebeu não? Então, dessa vez eu fui oferecer a comida para ele. Eu parei assim, eu disse, oh Deus, o senhor está vendo, ó, depois o senhor fala para o pastor Edson que eu fiz a minha parte, ele que não está fazendo a parte dele. E fui para o quarto, chorar, com um desgosto tão grande, porque vou falar para as irmãs, muitas vezes a gente está fazendo a nossa parte tudo certinho, mas aos nossos olhos, a gente não está vendo mudança nos nossos maridos ou nos filhos. E aí a gente fica desmotivada, pensando em desistir. Mas Deus estava trabalhando. A gente tem que entender que Deus, Ele trabalha também no silêncio. E eu fiquei
triste, fui para o quarto e me ajoelhei, fui ler a Bíblia e orar. E eu não sabia, mas num testemunho que ele deu, ele falou que, quando ele chegou lá no quarto, que me viu de joelho, lendo a Bíblia e orando, ele disse que isso tocou no coração dele. Porque ele disse, eu fui primeiro para a igreja, porque ele veio primeiro do que eu. Todo mundo pergunta, você foi, depois o pastor... Não, ele foi primeiro e me levou. E ele disse que aquela atitude minha, que eu não briguei, não discuti, não xinguei, não disse nada com ele, mas fui orar, ele disse que aquilo tocou no coração dele. E aí continuamos na nossa luta. E aí ele ainda bebendo, o nosso filho Lucas, ele chegou para ele um certo dia, aí disse, papai, estou brincando aqui com as meninas. Olha, montei um bar e quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Vou para o bar tomar cerveja. Aí Jerônimo parou assim, olhou para ele e disse, meu filho, faça isso não. Não faça isso não, que é errado. Aí ele disse, papai, isso é errado, e o que é que o senhor faz? Aí ele disse, papai está fazendo errado, mas papai está indo para a igreja e Jesus vai ajudar a nossa família e papai vai deixar de beber. E ali naquele dia a gente orou junto, chorou e continuou, né, na caminhada. E o que eu falo para todos, né, que Deus ele trabalha em nossas vidas. Né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ela destrói com as próprias mãos. Então, a gente tem que ter cuidado, como serva do Senhor, para a gente não estar, de certa forma, destruindo, abrindo brechas no nosso casamento. Como é que a gente trata as pessoas da nossa casa, os nossos filhos, marido? Como é que a gente tem tratado? É gritando? É xingando? Como é? Falando alto? A palavra de Deus diz que a gente tem que ter domínio próprio, né? E foi isso que eu mais pedi para o Senhor, que Deus me desse domínio próprio, mansidão. Quando eu fiz o discipulado, que eu não fosse enganada pelo anticristo, que eu tinha um medo de ser enganada pelo anticristo. Eu digo, Senhor, me dá discernimento de espírito, não me deixa ser enganada. Então, eram as 3 coisas que eu mais pedia. E, para a glória de Deus, não sei se ele quer falar mais alguma coisa, né? Deus transformou a nossa vida, o nosso casamento. Quando participamos do encontro de casais, a gente estava com 10 anos de casado, se aproximando de 11. Já completamos agora 33 anos de casado, para a glória de Deus. Ali está nossas filhas, só não está, eu acho que Lucas, eu não sei se deu tempo ele vir, que ele estava trabalhando. Está ali um dos meus genros, está ali também minha irmã, meu cunhado, minhas 2 irmãs, meu pai, minhas sobrinhas, meu netinho. Agora eu estou naquela fase, sabe, vovó coruja. Tudo é um netinho, não tem outra coisa, netinho. E eu louvo a Deus pela 4ª igreja. A gente está lá em Itabuna, mas a gente não cansa de falar da 4ª igreja. Não é verdade, Jerônimo? Porque foi vocês que nos abraçaram. Foram vocês que nos ajudaram a caminhar na vida cristã. Foram vocês que nos ajudaram a permanecer firme na igreja. Principalmente a irmã Sânia, viu? A irmã Sânia orava direto para a gente, que era para a gente ficar ajudando ela lá na intercessão. A irmã Sânia orava direto. Essa aí eu sei que orava mais do que todo mundo. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Como o pastor Wallace falou, né? É um dia de agradecer ao Senhor. E eu ainda não tinha contado, né, o meu testemunho aqui na igreja. Foi a primeira vez. E eu falei para o Senhor. E eu falei para o Senhor que eu queria falar o que Deus fez na minha vida no templo, na casa do Senhor. E gente, é emocionante estar aqui hoje. Porque como era a minha vida antes, quando eu estava com depressão, e para hoje, o que Deus tem feito nas nossas vidas, eu só tenho motivos para agradecer mesmo.
Só tenho motivos para agradecer, porque se não fosse o Senhor, a gente não estaria aqui hoje, né? E louvado seja o nome do Senhor. Hoje Jerônimo deixou de ser um bêbado, a glória de Deus. Sim, que eu não posso esquecer de dizer isso. Irmãs, eu pedi ao Senhor na minha oração: Senhor, eu quero Jerônimo assim, 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 assim. Tira isso, isso e isso. Deus não fez nada enquanto eu orei desse jeito. Quando eu mudei minha oração, eu disse: Senhor, tira de Jerônimo aquilo que não te agrada. Não é o que não me agrada. Tira de Jerônimo o que não te agrada. E salva ele para a tua glória. E para a glória de Deus, Deus salvou para a glória dele. E eu louvo a Deus, porque se dependesse de nós, a gente só quer o que... Nós somos egoístas, né? A gente só quer aquilo que vai agradar a gente. Mas Deus transformou Jerônimo num homem temente ao Senhor, que antes não me pedia perdão, era ignorante, bruto. Transformou ele num servo de Deus, temente ao Senhor, que cuida de mim. Ele tem um cuidado, assim, né, que minha família mesmo vê. Ele tem um cuidado muito grande por mim. Principalmente depois que eu quase pegava minha senha para ir para o céu, mas Deus disse: fica aí. Aí ele ficou com medo, aí foi que ele ficou amando mais, gostando mais, cuidando mais. E era isso que eu queria falar. Não sei se já não quer falar mais alguma coisa. Fala um pouco da sua doença. Fala essa parte. O testemunho é dela, ela quer que eu fale. Eu tenho o meu testemunho, né? Me ajude, vá. Ela quase morreu lá em Itabuna, em 2018. Assim que a gente voltou de férias, porque ela teve uma hemorragia, né? Ela tinha uma dificuldade no útero, e fazia o tratamento e deu uma hemorragia muito grande. A gente internou ela 2 dias, aí trouxe para casa. A médica falou que tinha que procurar urgente para fazer uma cirurgia. E aí a gente foi para a médica particular. Aí Kiara foi logo encaminhada para ser internada de novo. Aí Kiara não queria ser internada, senão eu tenho que passar em casa ainda, pegar uma roupa. Aí a doutora deixou ela lá, falando só para mim, falou assim: seu Jerônimo, leve ela agora para o hospital, senão ela vai morrer. O senhor está entendendo? É agora. Escreveu lá um jornal. E eu fui para o hospital. A gente ficou lá sexta, sábado e domingo. E a taxa de hemoglobina dela chegou a 4,5. Quem é médico sabe do que é que eu estou falando. Precisa de um milagre para ficar vivo. Tem gente com 6 morre, até 7, que é quando faz a transfusão. Ela tomou 4 litros de sangue. 4 bolsas. Né? 4 bolsas de sangue. E nós lá no hospital, Deus deu a graça, a gente não tem plano de saúde, mas a gente ficou no hospital lá muito bem assistido, ficou no apartamento sozinho, nós dois. Não chegou nenhum paciente, tinha outra cama lá. E eu com ela, né? Se chegasse lá mais uma mulher, eu teria que sair, colocar alguém. E ficamos lá. E assim, a gente viu o cuidado de Deus, que era branca, né? Negro, branco, já viu falar? Né? E aí eu pensei, está igual o Michael Jackson, ficando branco. E ela lá, sem saber de nada, do perigo que ela estava correndo, mas a doutora particular, ela atendia no hospital, fazia cirurgia lá, mas ela não trabalhava no hospital. Mas ela ligou para a enfermeira-chefe e falou comigo também, disse: não deixe o plantonista atendê-la, porque senão ele vai mudar a medicação que eu passei, que é protocolo, e ela vai morrer se ele mudar. Aí eu fiquei lá de tocaia. A enfermeira-chefe veio, falou comigo, não é? E a gente ficou lá, da sexta para o sábado. E aí chegou uma enfermeira lá que disse que era crente até, não é? Da igreja batista. E aí ela fez umas perguntas, eu falei: não, a doutora tal. Ela disse: essa doutora cobra caro, viu? E eu acho que ela não vai ficar atendendo ela aqui não. E aí Kiara
apertou minha mão, aí quando a mulher saiu, disse: não dê ouvido não, viu? Essa palavra vem do inimigo. Viu? Ele é crente, mas já está sendo usado pelo inimigo, não dê ouvido não. Então, eu disse: fica tranquila, cara, ela vai cuidar. Esse vai ser caro, esse tratamento. A doutora vai vir aqui, ela não vem não. Aí quando ela me deu o número de telefone, ela disse: se ela sangrar, você liga para mim, porque ela não pode sangrar, porque se ela sangrar, vai morrer. Então, liga para mim, qualquer hora da manhã. E eu fiquei lá, graças a Deus, e orando. Ela não sangrou, aí de manhãzinha, 6 da manhã, a doutora chegou. E aí, veio os exames, repetiu os exames, e aí foi embora, e nós ficamos. No domingo de manhã, ela chegou de novo. Eu disse: olha, está melhorando aqui a taxa, né? Antes dela chegar, a gente fez o culto, e aí cantamos Grande é o Senhor. Você cantou, né? Eu cantei, né, porque ela não podia, e eu li o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, e aí meditamos no capítulo inteiro, mas principalmente no versículo 4, onde ele diz que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, quando a doutora chegou, a gente terminou o culto, a doutora chegou, né? Eu evangelizei a doutora, né? Falei do amor de Deus. Enquanto ela medicou Kiara, antes dela chegar, assim, foi sabe, você ser visitado por Deus de maneira extraordinária. Nós sentimos ali, irmãos, as orações da igreja. Solange orava muito por nós. E eu pensei várias vezes que iria trazer ela para casa no caixão. E eu não falei nada para a família, para não assustar. Eu sou uma irmã dela lá de Minas Gerais que foi para lá para nos ajudar. E a igreja lá orando, e pedir oração, né, pelo Brasil, que a gente conhece um pouco de missionários, pastores e amigos pelo Brasil. Pedir oração. E graças a Deus, a gente sentiu que Deus estava respondendo as orações. E a gente sentiu a visita de Deus, assim, o consolo, o conforto. E Deus falando claramente ao meu coração e ao dela: eu estou aqui. Glória a Deus. Vocês vão para casa. Essa enfermidade não é para a morte. Glória a Deus. E é difícil, irmãos, porque a igreja lá é a nossa família. Não é? Eu tenho algumas amizades no mundo secular que a gente, claro, tem que ter, como pastor também, para evangelizar também, né? Mas a nossa família é a igreja. Graças a Deus a igreja nos ama muito e apoiou bastante a gente, mas a gente sentiu um apoio daqui também. E nessa hora a gente sente muita falta da família. Verdade. Nayara fazendo faculdade, não podia estar no hospital. Lucas trabalhando, sem poder faltar ao trabalho. Yara já estava aqui, né? Não falamos nada para Yara. Depois ela ficou brava. Ia deixar morrer para poder me dizer, né? Mas graças a Deus, né? Pela graça, a misericórdia do Senhor, foi recuperando, né? E ela está aqui. Não ouse fazer mais isso, me dá esse susto, né? Não ouse. Então, gente, tudo isso é a graça de Deus, é a bondade, a misericórdia do Senhor. Ela não falou, mas quando, antes de converter, a enfermeira ia lá dia sim, dia não, para aplicar injeção em Kiara, para ela levantar da cama por causa da depressão, para ela poder
Ir no banheiro, tomar banho, se alimentar. Eu chegava do trabalho, os meninos estavam tomando conta na casa. Eu tinha que ajeitar tudo, não é? E nesse processo a gente tinha que ir para a igreja. E quando a gente já estava na igreja, acabou o remédio de Kiara, né? E aí acabou o dinheiro também. Né? Eu já estava no ministério aqui. E aí, ela disse, eu não vou comprar não, disse, vamos dobrar o joelho aqui, vamos pedir a Papai do Céu aqui. E até hoje ela não toma mais remédio. Glória a Deus. Né? Então, louvado seja Deus. Tá bom, o testemunho é seu, já falei demais. Pastor, por favor.